Estamos iniciando mais um programa Semeando Saúde, né? E nosso tema de hoje é um tema bastante importante, principalmente, né, para quem deseja ser mãe, para quem está gestante, né? E é um tema pouco conhecido, né, mas de grande importância, porque esse tema de hoje pode salvar muitas vidas. Então nós vamos falar da AME, Atrofia Muscular Espinhal. Mas antes, né, vamos conversar um pouco aqui com a nossa doutora apresentadora do programa, nossa entrevistada de hoje, né, para ela falar um pouco maior da sua formação, né, doutora Thaís? Fala um pouquinho para nós aí, né, da sua formação, né, e das expectativas, né, do trabalho que vai ser realizado aqui na nossa querida, né, Goiânia, capital de Goiás, né, que vai se transformar, né, através da Faculdade de Medicina, se Deus quiser, no exemplo para todo o país. Muito obrigada pelo convite, Dr. Jorge. Eu sou Thaís de Oliveira, eu sou médica geneticista, médica formada aqui pela Universidade Federal de Goiás e fiz minha residência de genética médica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e estou de volta aqui para a gente trabalhar pelas doenças raras, pelas doenças genéticas, para avançar em diagnóstico e cuidado desses pacientes. Olha, Goiás vai se tornar referência nesse assunto. A deputada federal Flávia Moraes colocou recursos significativos no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina, através do diretor Dr. Valdemar Naves do Amaral e toda a equipe de saúde do estado de Goiás, né, onde viabilizou, né, a implantação, a aquisição de equipamentos de última geração, modernos, para implantar ali um laboratório de genética com o que existe melhor hoje no mundo. Isso vai dar um avanço significativo na descoberta e no diagnóstico das doenças genéticas. E hoje nós vamos falar de uma delas, da AME, né, que pode ser, né, realizado esses exames futuramente lá no Hospital das Clínicas, se Deus quiser. E também nós colocamos aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei para que nós possamos ampliar o teste do pezinho, um teste ampliado, que hoje é feito já em Brasília, e nesse teste ampliado pode-se fazer, né, o diagnóstico da AME, que é a atrofia muscular espinhal. É uma doença que tem vários tipos e que ela pode ser, em alguns casos, com extrema gravidade. E a importância de que nós vamos dissecar esse assunto hoje para que você possa entender um pouco, né, com relação à gravidade, né, deste diagnóstico e a importância de se fazer cada vez mais um diagnóstico precoce. Hoje, o teste do pezinho que nós dispomos, ele faz a descoberta, né, de quantos diagnósticos importantes de alterações genéticas. Então, hoje, o teste do pezinho disponível pelo SUS, ele só faz a detecção de 6 doenças, né? E na PAI de Anápolis já estão ampliando para a toxoplasmose, ou seja, 7 doenças, sendo que dessas 5 são genéticas. Mas no futuro, o que a gente está trabalhando, né, doutora, é para a gente ampliar para ter até 50 doenças, incluindo a AME. Olha, então, e esse é o projeto de lei que nós já estamos aqui em tramitação na Alego, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, um projeto de autoria minha, porque é muito importante, vocês não imaginam, né? Então vamos falar um pouco aqui da fisiopatologia da AME, né? Vamos conhecer um pouco melhor essa doença que leva um nome assim tão amável, né? Mas que ela pode ser letal, né, para os nossos bebês. Fala um pouco nós sobre a AME. Então, a AME, né, atrofia muscular espinhal, é uma doença genética, né, determinada de forma recessiva, ou seja, eu preciso tanto que o pai como a mãe tenham ao mesmo tempo a alteração e passem ao mesmo tempo essa alteração para a criança. Ela está lá no cromossomo 5 e é uma alteração genética no gene que chama SMN1. Quando falta esse gene está presente em todas as pessoas. Quando falta esse gene, a gente não produz uma proteína que vai ser extremamente importante para a sobrevivência dos nossos neurônios. Eu gosto de falar que os neurônios é como se fossem cabos elétricos que vão descer do cérebro para a medula, da medula para os músculos e vai ajudar a gente a se movimentar. Se a gente não tem essa proteína de sobrevivência dos músculos, esses músculos eles começam a atrofiar, por isso o nome da doença, atrofia muscular. E se eles começam a atrofiar, a gente começa a perder movimento. Dependendo do tipo de alteração,
nós vamos ter tipos diferentes de atrofia muscular espinhal, desde a forma infantil precoce, né, quando a criança nasce extremamente grave, até apresentações na vida adulta. Olha, então o diagnóstico precoce é fundamental para que nós possamos fazer o treinamento. Ou seja, o bebê, né, com atrofia muscular esquelética, ele começa, né, com quais sintomas, doutora, para que as pessoas, né, possam entender melhor, né, a importância de um tratamento precoce. Tá, isso é extremamente importante, doutor Jorge, porque muitas vezes vão ser os pais ou até mesmo o pediatra que faz o primeiro atendimento ou que faz o acompanhamento que vai identificar essa criança. Nas crianças mais novas, o que a gente vai apresentar? Eles podem ser molinhos, que é o que a gente chama de hipotonia, então é um bebê que demora para segurar a cabecinha, que não rola, né? Então, assim, a gente pega no músculo deles, é um músculo mais macio, que a gente fala, eles não têm aquele reflexo, então quando, por exemplo, o pediatra examina, eles não apresentam reflexo, tem uma dificuldade de sugar e tem um formato de tórax que a gente chama tórax em sino. Por quê? Porque como eles têm fraqueza, o tórax deles fica mais assim triangular e é uma criança que muitas vezes tem um padrão respiratório diferente. Nas crianças maiores, quando começa, por exemplo, após os 6 meses, a gente vai ver principalmente uma fraqueza aqui no quadril. Então, a criança que ela tem dificuldade de levantar do chão ou ela demora para caminhar por causa dessa fraqueza. Então, os pais, se eles notarem que a criança é mais molinha ou que está demorando a caminhar, ou o pediatra, se notar essa forma de sina, essa dificuldade respiratória, um dos diferenciais é AME. Então, a gente tem que correr atrás. Nós estamos falando de AME, né, que é uma doença rara, né, que pode ter o seu diagnóstico feito precocemente. Ou seja, e para isso, a necessidade de fazer o teste do pezinho ampliado. E essa é a nossa luta aqui, né, através desse projeto de lei. Com o teste ampliado, feito o diagnóstico, né, qual o tratamento que pode ser realizado com esses bebês? Perfeito. Então, hoje, no Brasil, né, e no mundo, nós temos 2 medicações principais para a atrofia muscular espinhal. Para a atrofia muscular espinhal tipo 1, né, aquelas que acontecem com sintomas antes dos 3 meses ou antes dos 6 meses, nós vamos ter a nursinescena como opção, que a gente faz uma dose de ataque a cada 15 dias e depois de manutenção a cada 4 meses, que vai ser usada para o resto da vida. Ou a gente tem a opção de fazer a terapia gênica, que é uma dose única antes dos 2 anos. Para o tipo 2, que são aquelas crianças que começam depois dos 6 meses até os 18 meses, a gente tem só a nursinescena hoje aprovada. E temos uma outra medicação, que é o Ridisplan, que também está entrando, né, aqui para ser uma outra opção de tratamento para os pacientes tipo 1 e tipo 2. São medicamentos de alto custo e que são disponíveis também pelo SUS. Como que é feito esse processo? Isso. A nursinescena hoje, ela já é incorporada pelo SUS, então uma vez que a gente faz o diagnóstico, para a gente entrar com o processo de solicitação de medicação de alto custo, nós precisamos tanto ter a escala Heine, então o fisioterapeuta, né, ele vai fazer uma escala que chama Heine, a gente precisa da documentação tanto da mutação do SMN1 quanto os SMN2 a criança tem, para então a gente poder entrar com pedido, né, para a nursinescena. A terapia gênica já tem um projeto também de ser incorporada no SUS. Hoje, infelizmente, como ela ainda não é incorporada, a gente entra com medida judicial e a gente espera a liberação. Mas o projeto é que ela já entre no rol do SUS e que essa prescrição seja muito mais fácil. Olha, é muito complexo esse assunto. Vamos fazer uma recapitulação aqui, né? Tudo que foi colocado aqui, dá para se fazer até mesmo um estudo genético para ver, né, se o casal, mesmo antes de ter o filho, se ele tem um risco maior, né, de ter, né, um bebê com AME, que é atrofia muscular espinhal, ou não. Verdade, doutora? Verdade. Fala um pouco sobre isso para nós. Então, hoje a gente tem a possibilidade de fazer rastreio do casal. Respeitando as crenças de cada um, de cada casal, eu sempre oriento que algumas famílias, elas desejam fazer um planejamento, ou porque elas já tiveram um caso na família, ou porque elas têm essa preocupação.
a cada 40 pessoas, uma carrega uma receita desse gene alterada. E se encontrar um parceiro ou uma parceira que também tenha, a chance de ter um filho com a doença é 25%. Para aqueles casais que já tiveram alguém na família ou que, né, tem a preocupação de descobrir se podem vir a ter uma criança afetada, a gente tem a possibilidade de fazer esse rastreio no casal. Se cada um, né, se a mulher e o homem tiverem a alteração, a gente sabe que é 25% de chance de ter um filho afetado. E isso dá opção para esse casal se planejar melhor. Exatamente. Daí a importância de você, mãe, primeiro, não ficar com a falsa ideia de que fez o teste do pezinho, né, que está livre de qualquer outra doença genética. Ou seja, existem várias, são mais de 7 mil doenças genéticas que existem. Esse exame que está sendo realizado, ele, né, faz o diagnóstico de 5 doenças genéticas e mais 2 outras infecciosas. Então, daí, se você fez um estudo de risco, se você apresenta 25%, daí, né, no seu caso, mesmo que você ainda não tiver, você tem a obrigatoriedade, né, de poder, né, fazer o teste do pezinho ampliado. Nesse caso, dá para poder se fazer o diagnóstico de AME, né, com esse teste ampliado do pezinho. E esse teste ele pode ser encontrado, né, já realizado aqui, né, em Goiânia. E a nossa luta para que em breve ele também esteja disponível e seja realizado em todas as crianças. Ou seja, fez o teste do pezinho, fez o diagnóstico, né, de AME, né, são várias categorias, né, da doença. Né, e algumas começam a se desenvolver logo no primeiro mês, né, e outras só tardiamente. Doutora Thaís, fala para nós um pouco sobre essas diferenças, né, porque são vários subtipos, né, de AME que existem hoje. Faz um breve resumo para nós, para o pessoal entender melhor, né, com relação à complexidade, né, desse diagnóstico de AME. A AME, os subtipos, eles vão ser determinados pela produção residual da proteína. Então, como eu falei, a proteína ela mantém esse neurônio, esse cabo vivo, né? Então, quem tem SMN2 vai produzir proteína residual, não na mesma quantidade do SMN1. O SMN1 produziria 100 proteínas, SMN2 2, né? Então, se eu perdi o SMN1, mas eu tenho um SMN2, eu vou, em vez de 102, eu vou ter só 2. Quanto mais SMN2 eu tenho, mais proteína residual eu tenho, 4, 6, 8, 10, e aí a gente vai tendo formas mais leves da doença. Podemos ter até formas adultas, né, da doença, quando a gente tem esse SMN2 produzindo mais proteínas residuais. Não entendeu nada, né? Mas é assim mesmo. Eu vou tentar aqui transmitir para você, mas alguns entenderam. Estou brincando, foi bem explicativo. Mas assim, o que acontece? Né? As informações e as ordens, os comandos que vêm do cérebro, né, para poder levar o músculo a se contrair, movimentar, ele chega no neurônio. E esse neurônio, ele precisa de alimento. Isso. E esse alimento que vem para o neurônio, como é energia para ele, são as proteínas, que são produzidas, né, especificamente porque ele tem esses genes, que é o SMN1, né, e em quantidade menor residual, SM2. Isso. Então, são alimentos para os neurônios. Se ele não tem alimento, ele é a mesma coisa de você ficar sem comer, você vai atrofiar e vai definhando até a morte do neurônio. Né? Se o neurônio morre, aí a criança vai, né, ter atrofia, principalmente no início nos bracinhos, como você pode ver na figura, e também nas perninhas, na pelve, e ela vai ficando molinha até, né, com dificuldade respiratória, com dificuldade de deglutição, né, que são esses sintomas que levam. Dependendo da quantidade, né, dessas proteínas, é que vai ser mais grave ou menos grave. Isso. Em alguns casos, infelizmente, são tão graves que não tem nada, que a atrofia vai correr muito rápido, a morte do neurônio vai ser muito rápida, que dentro de um mês o bebê, infelizmente, pode ir a óbito. Isso. Outros casos, a medicação traz um benefício significativo. Mas o que nós sabemos hoje é que a maioria das pessoas não fazem o teste do pezinho ampliado. Ou seja, então o diagnóstico passa a ser clínico. Então, mamãe, você que tem um recém-nascido, fique atento aos sinais que eu peço para a doutora Thaís explicar para nós.
Tá, então as mães vão observar se o bebê é molinho, né? Então é esperado que que os bebês eles sustentem a cabeça a partir ali dos 2 meses, né? 2 a 3 meses. Então, se o bebê que não consegue segurar a cabecinha, se ele é um bebê, geralmente o bebê ele tem uma postura quando ele nasce, né? Que eles ficam com o bracinho e a perninha encolhida. Então, se é um bebê que você vê que está jogado assim na cama, né? Os bracinhos, as perninhas, é um bebê que tem dificuldade de sugar. Ou, né, quando a criança é um pouquinho maior ou a criança está demorando para caminhar, fique atento e procure um pediatra. Olha, e até quando essa pesquisa, né, esse teste pode ser realizado? Tá. Hoje a indicação da medicação é antes dos 2 anos, mas o ideal é que quanto mais precoce, melhor. Então, assim, dentro do primeiro mês de vida seria o ideal, né, do teste do pezinho. Mas hoje, antes dos 2 anos, é a nossa janela que a gente tem para começar o tratamento. Tá, a pessoa fez o diagnóstico, graças a Deus, teve essa bênção de fazer o diagnóstico, iniciou o tratamento. Ou seja, a fisioterapia ajuda muito, como hoje nós temos acompanhamento desses bebês que fizeram tudo certinho, fizeram fisioterapia, tomaram medicamento, né? Ou seja, qual que é o resultado, né, desse tratamento para esses bebês? Então, quanto mais precoce a gente inicia, a gente vê que o resultado é bem melhor. Então, é uma criança que às vezes não ia conseguir sentar e a gente vê essa criança sentando, essa criança ficando em pé, né? Lembrando que essa doença não afeta o cognitivo da criança, é uma criança que não tem nada, né, de atraso cognitivo. E a fisioterapia, ela vai ser extremamente importante para essas crianças, assim como a fono, né, as terapias multidisciplinares. Porque não basta só a gente dar a medicação, a gente tem que estimular essa criança, né? A gente tem que trabalhar esse músculo para fortalecer depois que essa criança toma a medicação. E também a parte respiratória. Com isso, a gente vai ter ganhos muito grandes de uma criança que antes morreria para uma criança que começa a sentar, ficar em pé. Então, é isso que a gente espera. Ó, mamãe, e fique atento, porque esse diagnóstico, esses primeiros sinais e sintomas, eles podem muitas das vezes demorar. Em alguns casos, até, né, deficiência pequena na vida adulta. Né? Então, fique atento. Mas a maioria dos casos são ainda, né, quando crianças. Né? Então, daí qualquer alteração, fraqueza muscular, fique atenta, né, nos sinais, né, que o seu filho pode estar te dando para poder auxiliar nesse diagnóstico. Você que convive com o seu filho, né, você tem que ficar bastante atenta, né, a todas as alterações que possam ocorrer, a diferença dela com as outras crianças na mesma faixa etária. Isso é muito importante para que nós possamos, né, fazer um diagnóstico precoce, fazer um tratamento, né, precoce, porque isso, né, significativamente, né, vai mudar a vida do seu presentinho de Deus, que é o seu bebê, que é a sua criancinha tão desejada, tão esperada. Porque nós desejamos, né, que os nossos bebês tenham oportunidade de fazer em tempo hábil, com qualidade, né, um tratamento adequado. Doutora, nas suas conclusões finais, eu gostaria que a senhora pudesse falar assim, um pouco, né, sobre a importância, né, desse avanço que nós temos tido hoje, né, na AME, né, porque a incidência ainda é muito significativa, né? São muitas mães que fizeram o diagnóstico tardio e que tiveram um sofrimento muito grande na sua vida. É muita dor para essas mães, né, que imaginem, que elas imaginavam se elas tivessem feito um diagnóstico, né, no tempo certo, né, seria outro prognóstico para o seu bebê. Então, né, fale para nós um pouco dessas considerações, desses sinais, desses sintomas. Fique à vontade para poder orientar as nossas queridas mamães. Sim, então, observar a criança e para a gente fazer um tratamento precoce, porque o tratamento da AME, ele é um tratamento revolucionário. Antes era uma doença que matava e hoje a gente tem a oportunidade de salvar uma vida e salvar com qualidade, da criança ter, né, como ter os seus movimentos e, assim, uma criança que ela não vai ter deficiência intelectual nenhuma, é uma criança que, infelizmente, o único problema dela vai ser motor. Então, uma vez a gente tratando, a gente dá uma qualidade de vida para a sua criança de se desenvolver, ir para a escola, fazer as coisas, que é o que a gente quer para as famílias, a gente quer qualidade de vida.
Então, assim, é muito importante a gente estar falando sobre o assunto e a gente reconhecer e tratar quanto mais cedo, melhor. Estamos aqui encerrando mais um programa Semeando Saúde, porque nós entendemos que é através do conhecimento que nós vamos ter a oportunidade de fazer diagnóstico precoce, de salvar vidas, e essa é a nossa missão. E como deputado, né, aqui na Alego, nós estamos aqui trabalhando dia e noite para que nós possamos aprovar o mais rapidamente essa ampliação do teste do pezinho, e assim eu tenho a certeza de fazer uma diferença significativa na vida de muitas mães, de muitos bebês, salvando vida, porque a nossa missão é cuidar das pessoas, cuidar com amor, com carinho, com respeito, com qualidade. Obrigado, doutora Thaís, espero em breve tê-la aqui novamente para que nós possamos falar sobre outras doenças genéticas, outras doenças raras. Um grande abraço a todos.